Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Felipe Torino aqui, mais uma vez, trazendo mais um estudo de mercado, falando sobre mini índice, mini dólar, falando do Ibov também, e hoje, mais um dia, acontecendo ali nossa sala ao vivo lá com todos os membros do clube. Então, se você não faz parte ainda, participe, porque além da mentoria, além do acompanhamento da comunidade, também estamos com a sala ao vivo para você aprender a aplicação de tudo ali no pregão, no ato. Então, começa de manhã às 9 horas, e aí a gente não tem tempo para terminar, mas lógico, após o direcionamento, tirou todas as dúvidas, pronto, a gente encerra ali a live, enfim, mas sabendo o que fazer no pregão, sabendo o que fazer ali no dia. Então, top demais, está muito bacana, então parabéns a todos que estão participando. Então, vamos lá para a análise, vamos embora! Olha só que interessante, os dois pontos que eu tinha marcado em relação à resposta do movimento foi o que de fato aconteceu, né? Hoje o Ibov abriu, tá? Exatamente nesse ponto, capturou toda a liquidez daquela região, chegou na extremidade do preço, lembrando que a gente já estava trabalhando esse swing point, e aí foi exatamente o que aconteceu, quebrou mais uma estrutura para baixo e mitigou todo esse range que nós temos nesse ponto. Agora, o que é que agora a gente tem agora para observar? Observar a subestrutura desse movimento, eu vou falar com mais precisão lá no mini índice, tá certo? Porque o mini índice é o derivativo aqui do Ibov, mas de antemão a gente sabe que ele já quebrou mais uma estrutura aqui para baixo, então eu vou deixar exatamente aqui essa marcaçãozinha para vocês entenderem que agora ele vai ter que fazer uma mitigação ali para cima e continuar, porque afinal de contas, todas as vezes que quebrar uma estrutura, preste bastante atenção. Quebrou a estrutura, mudou o caráter e tal, o que é que você deve fazer? Traçar um novo range de negociação, buscar as regiões de interesse acima ou abaixo dos 50%, ou seja, na região premium ou região de desconto. Nesse caso, a gente vai buscar por vendas na região premium, beleza? Na região de desconto, nós vamos procurar por compra. E aí, eu aqui no mini índice, olha só o que aconteceu no mini índice hoje. Estava ali ao vivo, todo mundo já estava ciente que todo esse processo estava acontecendo, era o processo de mitigação dessa estrutura, inclusive a gente tinha uma linha de tendência bem nítida aqui. Eu cheguei a comentar com vocês vários pontos aqui de captura de liquidez, e exatamente nesse ponto aconteceu uma venda, e essa venda, 150 pontinhos ali, ó, exatamente nesse ponto, com um refinamento do order block até o alvo que foi falado foi 1.500 pontos, né? Basicamente ali 1.500 pontos aqui, ó, exatamente aqui, tá vendo? Então foi um trade belíssimo, e a gente sabia que ia acontecer isso por quê? Porque à esquerda do gráfico, como eu tinha falado, a região importante aqui no Ibov, o preço tinha como alvo, tinha que trabalhar como alvo, e foi exatamente o que aconteceu. Como vocês já podem perceber aqui, tá? Vou colocar aqui no tempo gráfico de 1 hora, inclusive esse tempo gráfico que vocês estão vendo agora, percebam que existia uma liquidez nítida que foi capturada aqui nesse ponto, e logicamente veio fechar um imbalance aqui à esquerda do gráfico. Então a gente tem um movimento de continuidade, tá certo? Então a partir desse ponto que a liquidez agora já foi capturada desse exato momento, nós temos agora um novo range de negociação e eu quero voltar para o 15 minutos para falar com vocês. Esse 15 minutos, tá? Olha só que interessante. Percebam que depois dessa quebra de estrutura, o range que nós tínhamos de negociação era exatamente esse aqui, ó. Esse range de negociação. E aí esse processo que aconteceu, um choque interno, né, para a mudança de caráter dessa estrutura, para poder chegar no alvo principal. Aliás, para tanto alvo quanto região de entrada, tá bom? O pregão já abre quebrando mais uma estrutura, né? Esse gap já quebra a estrutura, trabalha acima e lá naquele topo dá uma resposta. E cara, foi um trade sensacional, ganhando um trade de 1.500 pontos, muito lindo, muito top. Por quê? Porque tinha a captura dessa liquidez, existia a quebra de estrutura, o segmento do fluxo que era de queda para poder chegar a um ponto à esquerda do gráfico e foi exatamente o que aconteceu. Agora vocês devem prestar bastante atenção, por quê? Porque nessa região, a partir de agora, mesmo tendo uma quebra de estrutura, você tem que ficar atento em duas situações. Primeiro ponto é, você tem que entender que a partir do momento que ele chega numa região que está à esquerda do gráfico, que está capturando, ele pode querer devolver tudo dessa linha de tendência, desse ponto aqui, que foi liquidez que foi gerada nessa estrutura desse topo e desse fundo. Então perceba que aqui tem uma liquidez, ó. Nitidamente aqui tem uma liquidez, tá bom? Embora nós estejamos aqui em uma distribuição de Wyckoff, tem que ficar atento porque aqui nesse meio, se você prestar bastante atenção, você vai ver que tem uma liquidez. E essa liquidez nós temos que ficar atentos, porque não levar stop aqui também é o objetivo, né? Então vamos lá, né?
Percebam que aqui, ó, mesmo tendo essa quebra, a gente tem essa liquidez. Então, momentos de compra podem ser acionados aqui nessa região, tá bom? Para quê? Para poder surfar essa estrutura. Lembrando que nós estamos nessa estrutura, nesse range de negociação aqui, ó, perdão. Nesse range de negociação aqui. Então, o que é que temos agora? Temos que invadir esse ponto, essa região de prêmio. Nós estamos aqui na região de desconto. Então, a gente tem que sair desse ponto e vir para esse. Então, a partir daqui, nós temos compras que podem, sim, logicamente, serem acionadas para poder alcançar esse objetivo. Porém, lá em cima, nessas marcações que eu vou fazer, vocês precisam ter cuidado. Porque aqui tem um imbalance e aqui tem um order block. Porém, nós temos uma liquidez que pode ser, sim, logicamente, capturada aqui, ó. Então, essa liquidez que vocês estão vendo, precisa ter cuidado. Tranquilo? Vou até apagar esse range aqui para não atrapalhar. Isso aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó. Precisa ter cuidado porque é um ponto de referência que ele pode, de fato, querer capturar. Porém, dentro desse range de negociação que nós temos aqui, tudo que acontecer dentro desses order block aqui, que vocês entenderem que é sim uma resposta de reversão, ou seja, revertendo no tempo gráfico menor para continuar essa queda, fazer mais um boys, é venda, tá? Então fiquem atentos, mas fiquem veacos com uma bunda virada para a parede, né? Como eu digo para meus alunos, né? Para não ser estopado aqui, você pega de surpresa, beleza? Então fique bastante atento em relação a isso, para você não perder o seu precioso dinheirinho, ou seja, a nossa matéria-prima. Tranquilo? Show de bola, inclusive até uma induçãozinha aqui, né? Olha só que induçãozinha aqui, ó, tá? Então prestem bastante atenção nesses pontos, porque são importantíssimos para você poder validar a sua análise. Tranquilo? Vou deixar aqui ó, esses swing points exatamente desse jeito para vocês entenderem. É importante marcar essas bolinhas, tá, gente? Porque você acaba tendo uma noção de referência ali para você poder montar o teu trade, racionalizar esse trade, tá? Passei algumas informações valiosíssimas, viu, galera, para vocês aí. Então, acompanhe e veja o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque aqui, por exemplo, vamos ver nos 5 minutos, a gente tem uma região importante também para poder dar uma resposta do preço, tá bom? A gente tem essa região aqui, esse ponto, ó, como order block, tá certo? Logicamente, tenham cuidado, porque a partir de agora, todo movimento de extremidade, seja na venda quanto na compra, é necessário vocês terem ali a confirmação para poder não levar o stop, e aí vocês vão redirecionando essa movimentação, tá certo? Houve falha de swing, está continuando essa alta, e a previsão, lógico, de fato, é que venha buscar, tem esse ponto aqui também interessante, ó, esse order block também, tá? Que está refinado aqui já nos 5 minutos, e aí você tem essa região de imbalance também aqui nos 5 minutos, e você tem também esse order block aqui, ó, do próprio 5 minutos. Então, são esses pontos de interesse aí que nós temos para o preço buscar no pregão de amanhã. No dólar, olha só o que aconteceu no dólar. Eu tinha arriscado isso aqui, ó. Eu falei para vocês, né? Comentei com vocês. Porém, o que acontece? Ele precisou buscar liquidez, né? Capturar essa liquidez dos fundos para poder transportar o capital para cima. Então, quando ele abre com uma movimentação muito interessante. Isso aqui é o famoso Judas Swing ou Upsound, que serra para cima, depois serra para baixo. Tem várias nomenclaturas aí para esse tipo de movimento. De toda forma, é um movimento de captura. Quando o dólar abre, ele abre dentro desse range, ó, dentro dessa lateralidade. Depois disso, o que é que ele faz? Ele faz um buy side liquid desses topos, tá? Desse topo aqui que foi deixado, e ele joga o preço para baixo. Esse fundo não tem força suficiente para poder, de fato, quebrar essa estrutura e continuar, tá? Se ele tivesse feito isso, ele ia continuar para cima, mas não faz. Então ele captura primeiro em cima, joga o preço para baixo e aí ele chega lá de fato onde ele queria. Lembrando que o viés que nós tínhamos entendido aqui até então era de fato esperar uma captura de liquidez. E o dólar é bem imprevisível, sabe? Embora muita gente tenha medo, o dólar ele é bem previsível quando ele, depois da captura do movimento, você consegue entender para onde ele vai. Então, o buy side liquidity e o sell side liquidity é muito importante para poder você entender de fato para onde ele vai. Perceba que quando ele rompe fundo e captura, essa liquidez ele deixa para depois. É como se ele tivesse pedido uma quentinha no almoço, não comeu tudo, sobrou, ele guardou para comer depois, entendeu? É basicamente isso. Gostaram da analogia? E é assim que funciona. E aí foi de fato o que aconteceu. Desse jeito aqui, nessa estrutura, não tem confirmation entry, não tem nada, não tem antecipação, nem antecipação tem, que é o risk entry para poder fazer algum trade. Então fica bem meio que ruim de você ter uma previsibilidade, né, do dólar nesse caso, nesse quesito. Mas perceba que depois do sell side ele vai embora. E aí é exatamente isso que
muita gente perde dinheiro, porque acaba querendo entrar em qualquer canto, vender aqui a região, comprar no suporte, vender na resistência. Perceba que quando ele desceu aqui, ele retraiu. Por quê? Porque aqui tem dinheiro, cara. A racionalidade é bem simples. Olha quanto pavio que tem aqui, ó. Isso aqui é o quê? Ordens passivas que estão aqui apregoadas que ele absorveu. Então ele absorveu, rejeitou essa região, aí por rejeitar de forma automática ali que a sardinhada está dizendo, ó, eu tô aqui. Você acha que o institucional vai deixar barato essa liquidez? Então, logicamente que ele captura em cima, estopou a galera, estopou quem vendeu, estopou quem comprou o rompimento. Olha só a doideira. Aqui, estopou quem comprou porque ele subiu, depois caiu para devolver, e estopou também quem vendeu, porque depois ele retornou. Então é praticamente aqui, ó, 4x, meu irmão, de lucro do institucional. Então, tem que ter cuidado com isso. E a partir de amanhã, o que é que nós temos? Percebam uma coisa. A partir de agora, a gente já tinha, inclusive, eu tinha comentado essa linha de tendência aqui também, ó. Tá vendo? Tudo liquidez foi capturado. Então, o que é que a gente tem? Deixa eu dar uma limpada aqui para vocês entenderem o que é que aconteceu aqui no dólar. A gente tem uma movimentação que a gente tem, não tem uma quebra de estrutura, né? Não quebrou para baixo, olha só deixou pavio ali. Então a gente tem um fake boy nessa região e ele tem uma liquidez que foi de fato. Deixa eu apagar isso aqui, cara, para não atrapalhar vocês aí, né? Nos estudos. Nós temos de fato essa quebra de estrutura aqui, nenhuma outra mais, né? Olha só, não quebrou. Então aqui foi um movimento que tem que ficar atento nessas regiões. Aqui foi nitidamente uma liquidez que foi capturada. Olha só, eu gosto de fazer essa barriguinha aqui. Meus alunos já sabem disso. Ele está capturando. Agora, nesse momento, o que é que nós temos como referência? O interessante é ele perder esse topo, tá? Porque é o topo da última referência que tem. Aqui será a nossa mudança de caráter. Beleza? Exatamente nesse ponto. Vai ter gente que vai dizer, ah, já mudou o caráter. Para mim fica mais confiável aqui porque foi de fato o movimento que quebrou a estrutura. Beleza? E aí a gente tem uma movimentação que é importante chegar aqui. Porém, olha só, como alvo, vou até deixar isso aqui, viu? Ó, isso aqui é um ponto muito importante para poder dar uma resposta nesse movimento. Então, cuidado. Esses são os pontos de resposta, que pode o quê? O preço tocar, mitigar esse ponto para seguir alta. Beleza? Então, aqui nós temos aí para a movimentação do dólar, inclusive essa mudança de caráter dessa estrutura, tá? Então, é exatamente isso. Então, fiquem atentos, por quê? Porque, inclusive, isso aqui, ó, também pode estar sendo uma captura de liquidez para poder continuar a queda. Tranquilo? Aqui a gente tem uma referência também de fundo, ó, tá? Ele perdendo fundo aqui também, dando uma confirmada, pode surfar até esse ponto. Beleza? Show de bola? Então fica aí essas pontuações aí para vocês. Então, ó, pessoal, ótimos traders, Deus abençoe. Ó, e outra, meu irmão, faça parte do clube. O negócio está esquentando e tem novidade para vocês, viu? Vai ter curso gratuito aí no YouTube para vocês e vai ser top demais. Então envia para o máximo de pessoas possível. Se inscreva, galera. Se inscreva para ajudar a gente, porque a gente tá na pegada. Inclusive tem até um inscrito que falou pra gente, galera, não desista não, o conteúdo é muito top. Inclusive hoje, ele é aluno, cara. Ele é aluno da gente. Então, bicho, ó, beijo, Deus abençoe. Cada apoio de vocês é importante demais. Eu sei que vocês estão evoluindo bastante com o nosso conteúdo. Então, tamo junto, Deus abençoe. Até a próxima. Valeu, fui!